Já o Dr. Mas vamos Salada ver, né? assistiu. E participei. Assistiu na vida real, né? No caso. Da origem do caso, né? Do crime, né? Então a gente tem uma percepção um pouco diferente, falando do Richthofen, com relação às versões apresentadas. Então, vamos dizer, o filme seguiu as versões apresentadas durante o júri, né? Onde eles já estavam separados e cada um querendo imputar uma culpa maior no outro, né? Então, vamos dizer, são versões que foram, vamos dizer, dadas de cada um durante o julgamento. Já né? orientados, já assessorados. Por advogados e etc. Porque o que aconteceu no dia dos fatos, eles tinham acabado de cometer o crime e estavam só entre carícias e amor entre os dois, né? Que eles tinham achado que eles teriam feito, vamos dizer, o crime perfeito, né? E casualmente, vamos dizer, um crime, embora planejado por leigos, quanto mais coisas eles faziam, mais provas eles deixavam, né, para eles. Sim. Né? Eu vi naquela investigação criminal, eu vi um comentário que me chamou muito a atenção, que era assim, que eles tentaram bagunçar ali e tal, mas que chamou muito a atenção que os objetos que eles usaram para fazer as ações, eles foram pegos sem bagunça. Então, assim, foi era a pessoa certeiro. que sabia onde estava o pano, que umedeceu no álcool, sabe? Aquela Sim, coisa... sim. Não era uma pessoa que bagunçou para achar uma vassoura. Esse comentário ele exato, que fez, se eu não me engano, Então, na não, investigação. é que começa assim, ó. Era uma casa bonita, bem decorada, mas uma casa totalmente impessoal. Impessoal no momento que você entra numa casa e não tem uma garrafa fora do lugar, não tem um copo do lado da pia, como se fosse uma casa preparada para uma venda. Tudo impecavelmente arrumado. Né? O que estava, vamos dizer, no desarrumado seria os dormitórios, né? Que o Andrés botou travesseiros na cama para simular que ele estivesse dormindo, né? O quarto dela estaria tudo ok e os pais do casal morto no quarto. Agora, fora isso aí, não tinha nada de diferente. E o escritório, que eles bagunçaram, tentaram simular Roubo. um roubo, né? Mas cada vez que eles mexiam em alguma coisa, a gente via assim, pô, mas isso aqui não é um latrocínio natural, entende? A forma de trabalho do latrocida é diferente. Então, vamos dizer, as bijuterias espalhadas no quarto. Dá para se ver naturalmente que alguém abriu uma gaveta da cômoda e começou a espalhar as bijuterias no chão. Então, você aquela bagunça organizada. Sim. Não estava tudo aqui ou espalhado, não estava tudo jogado mais ou menos à mesma distância. Você vai fazendo um raio das coisas que estão espalhadas, tudo converge para o mesmo ponto. Quer dizer, alguém pegou ali da gaveta e começou a espalhar. Então, quer dizer, você olha e você, pô, mas não dá, bate, não né? bate. Que é bem diferente do desespero, né? Quando você está desesperado para encontrar, porque o tempo é crucial. É a sua fuga, né? O tempo. Então, a gente tenta pensar com a cabeça do criminoso, né? A gente tenta pensar. E o desespero faz com que ele não vai... Eu não vou dar determinadas dicas, né? Mas, assim, tem determinados atos que você fala assim, isso daqui é simulação. Tava É na nítido. cara, tava na É cara. nítido. Depois de pegar, sei lá quantos mil casos... Você de aprende. pô, né? E aí, Uma hora você aprende, né? o fato também deles terem a notinha do motel que eles estavam. Quem faz isso? Então, tanto é que a gente brincava na Não época é? que era a nota 001. Porque ninguém vai no motel e pede uma nota fiscal para comprovar, né? Sim. Aí ele queria um álibi, né? Para Lógico. comprovar que ele foi pro motel. Nossa, e a mulher pediu teve nota que achar uma fiscal. calunga 24 É, horas pra falou, pegar um bloquinho de nota Estão fiscal. pedindo um negócio aqui que eu tô aqui há 30 anos, Nunca vi. Eu não sei nem o que é isso. Aí vai o outro e compra uma moto. No dia seguinte, em dinheiro... Não, ele chega na loja, dentro da área Christian, do mesmo... né? O Christian, na área do mesmo distrito, do 27DP, que é o Campo Belo. Chega uma pessoa que, na época, seria uma coisa um pouco... ainda não na moda,
com o braço coberto de tatuagem, que é aquela cara feia que ele tem, e paga em euro, paga em dólar a moto à vista. Que é assim que a gente faz, né? Né? Super comum. Isso, E ainda chega, paga e põe, tranquilo, né? põe no nome dele, porque ele foi com um amigo, não põe na moto no nome dele, não põe no meu. Né? Bem discreto. Nossa, Tanto cara. é que o vendedor, do proprietário da loja, já ligou pro pessoal do distrito, olha, segurou apareceu ele um lá. cara... Não, apareceu um cara aqui comprando uma moto assim, assim, assada, né? Pagou em dinheiro, moeda estrangeira, né? E teve também, teve o churrasco também, não teve? Não, mas o churrasco foi na semana depois. O que foi o churrasco? acho que em Eles comemoração, foram, Deram uma né? festa, né? eles foram uma festa no final de semana. Botaram, se não me engano, era uma quinta-feira, né? E no sábado e domingo já estava em festa. É inacreditável, É. né? Sim. Como que seria o crime cometido no caso, por exemplo, Richthofen, se eles tivessem todos os recursos tecnológicos que se tem hoje? Eu acho que, embora eu não participei do caso, Mas a cara do Tchê. pode falar. Eu acho que o que demorou uma semana para prender eles, iam prender no dia seguinte. Porque o time que estava lá... Então, eu queria até voltar nisso que a gente acabou começando, nós fomos para outro assunto e tudo mais. A gente estava falando dos filmes, né? Você disse que assistiu os filmes para poder até, Sim. né? Quando você assiste, você tem ali as duas versões Sim. e você sabe o que você viu. Sim. Dá uma gastura? Dá. Dá vontade de entrar lá e gritar, para de falar merda! Dá porque dá aquele embrolho, né? Porque a gente... Pô, mano, eu tenho a minha convicção, né, da situação. É tipo assim, o personagem da Carla Daniel, Dias. Ah, o Daniel. o Daniel, né? Ele, na versão dele, eu acho que está muito próxima da realidade, tá? Só que eles colocaram uma situação que ela se gritava, que ela descontrolava, e não sei o quê. E ela não é esse tipo de pessoa. Ela é uma pessoa extremamente calculista. E ela sempre conseguiu as coisas diante de uma sedução. Eu tive uma visão vendo os filmes, obviamente eu não participei de nenhuma investigação de nada, mas eu tive uma percepção mesmo de que a gente tá lidando com 80-20, sabe? 80-20, ele 80 certo e 20 não, e ela 80 errado. Porque eu fiquei pensando assim, falei, cara, ok, eu consigo visualizar a versão dele, mas aí entram umas situações que eu não vou nem chamar de mentira, na minha opinião, tá? De quem assistiu, como eu tô falando do filme como se eu estivesse falando de uma obra de ficção. Sim. O que eu percebi, o que eu entendi ali, é que assim, uma vez que a situação se estabeleceu como aqui tem um advogado e aqui tem outro, virou aquilo que você falou de um tentando Sim. jogar mais pro outro. E aí, o que eu percebi? Eu falei, cara, de repente, muita coisa aqui do que ele falou é verdade, mas essa verdade foi potencializada do tipo assim... Se você disser que você já fazia isso, ninguém vai acreditar que você era um menino, não sei o quê. Então não conta, fala que era ela, sabe? Não, Meio que tentando então, transformar ele em melhor moço. Não, mas o que acontece? O filme foi baseado nos depoimentos. Não nos fatos. Não, nos depoimentos do julgamento deles. O julgamento oficial. ó. Oficial. Não, eu digo, mas Né? não nas fotos periciais, não sei o que. Foi o que ele disse e o que ela disse. Sim, E então, não, então né? mas o filme... E aí já no meio defesa, né? Todo filme tem um pouco de ficção. Por mais que eles sejam baseados numa situação real... É a dramatização. Existe uma dramatização, né? Então, o que acontece? A gente tem que entender justamente essa dramatização. Que eles fizeram a versão dada pelo Daniel no julgamento e a dramatização da versão dada pela Suzane no julgamento. Então, quer dizer, no fundo, tem um lado de ficção. Já estão Né? bem instruídos. né? Já tão bem... Não, eu digo assim, mesmo pelo filme. Agora, Mesmo pelo que eles filme. tiveram uma instrução, claro que tiveram. Existe uma versão do garoto? Do André? Não, é que fica assim, ó. Como na época, pelo que a investigação demonstrou, que o Andrés estaria fora do envolvimento do crime. Tá? Não se conseguiu levantar nada com relação à participação do Andrés. Tá?
Então, quer dizer, pelo fato dele tá fora, ele não prestou depoimento, ele não prestou nada e não foi feito, que eu saiba, nada com relação a Andréas. E ele era menor de Ele idade? era menor de idade, ele tinha acho que em torno de 14 anos, Eu não lembro. né? Mas não é nessa faixa. Mas ele não serviu nem pra ser meio que ó, o tira-teima? Ele falou isso, ela falou isso. Não, mas aí eu não sei, eu acredito que não, porque como foi baseado nos depoimentos, tá? Não, eu digo na vida real. Não, na vida real, como não tinha nada, acabaram tiraram o Andrés da história. Aí vamos supor, numa possibilidade, que ele tivesse ciente, tá? Supondo, como é que ele vai contar isso para os pais? Ó, pai, a Suzane está planejando te matar, você e a mamãe. O que aconteceu? O pai ia internar o moleque. Você é doido, meu filho. Porque Entende? você acha que a relação deles ali, a relação pai, mãe e filha, tá mais pra qual filme? Eles tinham, de fato, uma relação amorosa, não tinham? Pai e mãe? Com a Suzane? Ou com... Não. O Manfred foi uma pessoa que ele veio para o Brasil quando era pequeno, mas ele teve uma educação alemã. Aquela pessoa extremamente fria, rígida, sem aquele sentimento de pai para filho, né? Do carinho. Era uma relação distante. E a mãe também? E a mãe, se polícia é doido, psiquiatra, então... Né? Fala por você, hein? Não me matricula nos seus BO, não. Polícia, se for certinho da cabeça, não passa no psicotécnico. Não, certinho tudo bem. Então, nesse ponto se aproxima mais do que ele conta, não que eu participei da reprodução simulada, né? E, então você vê uma Suzane e vê um Daniel. Você vê um Daniel que estava completamente apavorado, tá? Por ter cometido o crime, completamente arrependido. Nele dava pra ver. Dava. Tanto é que na Recon ele pediu para ficar de mão dada com a perita que estava conduzindo. Ele teve um... Você tá brincando. Ele passou Verdade. mal na reprodução simulada. Tivemos que parar, acalmar, não sei o quê, fazer oração. E, se Fazer você... oração? Ele ficou de mão dada com a perita que estava conduzindo o tempo todo. Então, para continuar, ele estava tão... Sabe? Porque a gente trabalha... E parecia sincero, esse momento. Sim. Não, de jeito nenhum. Então, me transpareceu o seguinte, que ele realmente estava arrependido da situação. E voltar na cena, né? E aí, o que Vendo acontece? o Manfred ali. A gente realmente tem que fazer o trabalho do retorno à cena. Porque dentro desse retorno à cena, você lembra de coisas, você conta coisas que o teu subconsciente segura. Então, existe um trabalho, porque não é simplesmente fazer uma reprodução simulada, você tem que trabalhar com o psicológico. E, casualmente, o policial que estava representando o Manfred tinha uma certa semelhança, era meio calvo, barbudo, comprido. E ele olhou, é ele. Ele perdeu as estribeiras. E a Suzane nesse mesmo momento? Fria? Não, é que foram feitas 3 reproduções, uma com cada um. Sim, mas o dela nesse momento. O dela, ela fala que ela entrou na casa, subiu no pavimento superior. Assim, entre os dormitórios existia um hall, tipo um hallzinho. Ela acendeu a luz do hall para que quem entrasse no quarto tivesse uma certa visualização, né? E viu os pais dormindo, desceu e avisou que estava ok. E ela não subiu o Christian e o Daniel. E ela ficou no escritório. Tanto é que representa no filme, que foi das coisas assim, que foi real, eles voltam e ela, já acabou? Na versão dele. Né? Porque na dela mostra que ela fica enlouquecida. E outra lá coisa embaixo. que mostra, na versão dele, ela... Ó. Entende? Que ela subiu, viu a condição dos dois dormindo e desceu e deu o positivo. Tá? Essa cena do positivo está fotografado na reprodução simulada. Outro fator, nada a ver que eles fizeram, foi usar a luva para não deixar digital na casa. Então, mas isso aí é a situação assim, é o leigo, né? A meia calça também. Eles usaram meia calça para não deixar pelos. Se eu estou na minha casa,
Não achar uma impressão digital minha vai ser difícil. Aí que é estranho, né? É, Não é aí é verdade. estranho, né? Ele Né? passou um mês Por lá. isso que a gente fala que os caras caem em erros. Né? Tá vendo como a simulação... O Manfred e a Marísia foram viajar e o Daniel ficou morando lá. Encontrou uma impressão digital dele na casa. Tudo É o bem. mínimo que se É o espera, mínimo né? que se espera. Eu tô ficando andando com o cotovelo. É. O máximo Ó. que quem tinha que usar era o Christian. É, porque mas não o Christian você frequentava pode ali. alegar que ele foi lá um dia ou dois e teve lá. Qual é a dificuldade? Né? Embora eu acho que também que o Christian e o Daniel nos filmes eles fizeram os dois muito unidos. Não creio que sejam toda Ah, eu vou assistir. essa união entre os dois. Deu vontade. É, porque do jeito que...